Ótimo. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui a nossa sexta aula deste curso de Educação Mediúnica. Lembrando que o nosso propósito é aprofundar o máximo possível nos conhecimentos que Kardec nos trouxe. Não é um estudo especificamente espírita, mas espiritualista. E todos são muito bem-vindos. Então, se você está me ouvindo, por favor, se inscreva no canal, né, da FEFA, curta, compartilhe, comente, porque é uma forma que nós temos de ajudar no grande propósito de propagação das ideias do bem, né, de aumento de consciência e de luz. Eu gosto de lembrar todos também que fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, porque todas as perguntas são muito bem-vindas. Não existe pergunta boba, não existe pergunta mais ou menos inteligente. Quando a gente pergunta, a gente enriquece a aula, né? Então, por favor, participem comigo, e se discordarem também, que ótimo, adoro quando o aluno discorda, porque é sinal que está envolvido no processo, né? A crítica, ela é muito necessária. E Kardec, ele só foi o que foi porque ele era crítico de tudo, ele questionava tudo. Ele fazia, às vezes, a mesma pergunta de várias formas diferentes, né? Tem passagens no Livro dos Espíritos que o Espírito de Verdade até perde a paciência com Kardec, que ele fala assim, que você já perguntou isso? Mas por quê? Esse é o princípio do entendimento, esse é o princípio de quem quer realmente conhecer em profundidade e trazer luz à consciência. E é isso que a gente se propõe com estes estudos, ok? Então, nós estamos, gente, seguindo o Livro dos Espíritos, não é? Que foi trazido por Kardec, né, que foi codificado através de um trabalho de pesquisa. Ele se utilizou de muitos médiuns para fazer este compilado do conhecimento da doutrina dos espíritos. Lembrando que a doutrina não é de Kardec, né? A doutrina não é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a doutrina é dos espíritos. E nós representamos as pessoas que seguem a doutrina dos espíritos. Esse termo kardecista foi usado apenas para identificar, ser humano precisa de muito rótulo, né? Nem foi Kardec que criou esse termo, mas nós somos espíritas porque seguimos a doutrina dos espíritos, assim como aqueles que são cristãos seguem a doutrina do Cristo. Lembrando que a doutrina dos espíritos é uma doutrina cristã, porque tem os ensinamentos do Cristo como base, né? Assim como outras tantas doutrinas, ok? Então, nós estamos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, aprendendo sobre as manifestações materiais, né? A época de Kardec, essas manifestações eram muito constantes, né? Aliás, foram através das manifestações materiais, de mesa girando, copo andando, porta batendo, né? Que dessas manifestações físicas que chamou a atenção de Kardec para esses eventos. E foi a partir daí que, através da curiosidade e muita gente falando, virou aquela febre em Paris, né? Tudo foi acontecendo. Precisamos lembrar também que estas manifestações se deram concomitantemente em várias partes do mundo. Existe um livro, quem gosta de história, eu amo história. Existe um livro que chama A História do Espiritismo, que foi escrito por Arthur Conan Doyle, o mesmo que criou a história do Sherlock Holmes, que todo mundo com certeza já ouviu falar, se não leu o livro, viu o filme. Sherlock é um personagem clássico. O mesmo autor, né, o Arthur Conan Doyle, ele escreveu a história do Espiritismo. Para quem ainda não leu, é um livro para lá de maravilhoso, muita coisa. E o que mais me chamou a atenção no livro, além de todo o ensinamento, que é incrível, é que Kardec é o último capítulo.
O livro tem 400 páginas. Ele fala coisas assim lindas o livro inteiro e cita Kardec lá no final. Por quê? Porque Kardec veio arrematar uma série de eventos programados pelo plano espiritual para trazer uma nova consciência à humanidade, falando de eventos que sempre ocorreram, falando de coisas que não era novidade nenhuma para ninguém, mas a espiritualidade fez com que essas manifestações, principalmente as físicas, das quais nós estamos estudando, né, ficassem mais evidentes para chamar a atenção das pessoas, porque estava na hora de dar mais um passo, né? E que grande passo que a humanidade deu a partir do entendimento dos conhecimentos que sempre houveram. Tá? Isso é muito importante a gente compreender. Então vamos lá. Nós falamos, né, na aula passada sobre as mesas, sobre os copos e como que os espíritos conseguem movimentar objetos. Hoje nós vamos começar, gente, falando dos fluidos, né? Uma coisa é o espírito através do fluido universal, unido com o fluido magnético materializado de um médium, né? Conseguir movimentar um copo, uma mesa, mas e os barulhos? Né? Porque os barulhos acontecem tanto batendo, né, em mesa, batendo em porta, quanto eles acontecem não batendo em lugar nenhum. De repente surge um barulho, né? Como que é isso? Como que isso acontece, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Hoje nós vamos falar de ruídos, de manifestações espontâneas, né, de arremesso de objetos, e vamos encerrar com o fenômeno do transporte, que é uma coisa linda da gente estudar e que acontece, né, nas casas onde se preparam medicamentos. Quem já ouviu falar aí da pomada Vovô Pedro, da pomada Água Viva, que é fabricada numa outra casa em Belo Horizonte, todas são passíveis de ter esse tipo de fenômeno, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Seja nos objetos ou no ar, o princípio é o mesmo. Então, vamos recordar, porque isso já foi dito na aula passada. Quem não assistiu, assista às aulas anteriores para poder entender. Vamos só arrematar, né? Como que isso acontece? O espírito desencarnado não consegue manipular sozinho a matéria física, porque o tipo de matéria perispiritual, ela perspassa a matéria física, ela não tem densidade suficiente. Então, os espíritos desencarnados necessitam de um fluido magnético do perispírito do médium encarnado, porque ele está o quê? Mais materializado. Então, a soma da doação fluídica de um médium, né? Todos têm esse fluido, alguns mais, outros menos, alguns numa potencialidade melhor para esse tipo de manifestação física, é uma qualidade daquele ser, né? Pega o espírito, o fluido materializado do médium, junta com o fluido do próprio perispírito, do espírito que quer fazer a manifestação, mais um tanto do fluido vital. Em aulas anteriores, nós já falamos muito sobre o fluido vital, que é o, perdão, o fluido universal, que está espalhado em todo o universo, não é? E aí eles conseguem manipular uma matéria que vai dar como que um tipo de vida, uma vida animal, uma vida não racional aos objetos. É como se animasse, semelhante ao que acontece nos desenhos animados. A gente vê mesa falando. Eu gosto muito de lembrar da Alice, da Alice no País das Maravilhas, né? A mesa fala, a porta fala, tudo conversa, né? Então é mais ou menos assim. Eles emprestam momentaneamente aos objetos e até mesmo ao ar
porque o ar é matéria, né? O ar é composto de gases, então ele é passível de ser influenciado. É como se aquilo ganhasse uma vida momentânea e através da força do pensamento, da vontade do espírito, aquilo se mexe. Então, aquilo flutua, aquilo bate, aquilo soa. Então, por exemplo, Kardec deu um exemplo de um piano que toca sozinho, né? Muitas vezes eles viram mãos tocando piano. Então, ele até fez a pergunta: então é o médium que usa o fluido para ele apertar a tecla do piano? Não. Não é. As teclas são animadas por essa junção de fluidos e o espírito pode não tocar, né? Ele não precisa encostar no piano, ele apenas movimenta através do quê? Da vontade. E o piano toca. E assim é com porta que bate, com todas as manifestações. Mas olha que interessante que Kardec nos trouxe que alguns espíritos inferiores, e a gente diz inferiores porque estão mais materializados, menos conscientes das leis que regem o plano espiritual, eles acreditam que eles tocam, por exemplo, o piano. Eles realmente acreditam que eles precisam bater na porta. Eles acreditam que eles precisam pegar no copo. E embora isso não esteja acontecendo, eles pensam, eles espíritos desencarnados pensam que é assim que está acontecendo. Quantas coisas nós na vida fazemos e achamos que somos nós que estamos fazendo, e na verdade são forças naturais que estão agindo, não é? Com os espíritos não é diferente. É importante a gente também lembrar um pouquinho das aulas anteriores, que isso é fundamental, que espíritos superiores de alta hierarquia, por exemplo, um Santo Agostinho, um São Luís, uma Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, esses espíritos, né, que coordenaram e coordenam a nossa vida, eles não se ocupam diretamente de manifestações físicas. Então, por exemplo, um Emmanuel, né, não vai chegar aqui e vai fazer uma caneta rodar para chamar a atenção de um médium para psicografia. Eles mandam, não mandam, né? Eles contam com a colaboração de espíritos mais densificados, mais próximos da matéria, para que eles consigam fazer isso. Porque o espírito superior pode fazer isso? Claro que pode. Só que ele vai gastar tanta energia. Mesma coisa, imagina o presidente de uma empresa vai pegar o balde para limpar o banheiro da recepção? Claro que não, ele pede alguém que esteja capacitado para isso para fazer. Porque ele tem outras coisas com que se ocupar. Vocês entendem? Então, toda manifestação material é feita por espíritos mais grosseiros, claro, sempre sob o comando de espíritos superiores. Porque também essas manifestações não acontecem assim de bobeira, a revelia, o espírito chegou aqui, resolvi que eu vou jogar o copo no chão e joga. Não, isso só é permitido quando vai trazer aprendizado, tanto para quem está na matéria vendo aquilo, às vezes para chamar atenção, para despertar curiosidade, para poder acordar, falar, cara, presta atenção que você tem que estudar, não é? Quanto para ajudar aquele espírito em alguma coisa. Então, essas coisas não são aleatórias, porque se fosse a vida na Terra ia ser uma bagunça. Imagina, qualquer espírito inadvertidamente ficar usando do fluido das pessoas, conscientes ou não, não, ia ser um caos, né? Então, não é assim que acontece, ok? Gente, por favor, façam perguntas, me interrompam sempre que for necessário. Tem uma observação aqui que eu fiz que eu gostaria de ler. Está na página 120 aqui, falando sobre os ruídos. Olha que interessante a observação. A observação é de Kardec, ok? Resulta destas explicações que os espíritos podem produzir
todos os efeitos que nós mesmos produzimos, ou seja, eles podem movimentar qualquer coisa na matéria, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisam para atuar, da mesma forma que a mímica nos surdos substitui a palavra que lhes falta. Olha que interessante. Espírito não tem músculo. Eles são feitos de uma energia rarefeita, que é o perispírito, que por sua vez é constituído do quê? Do fluido cósmico, não é? Mais denso, menos denso, conforme a sua evolução, mas ainda uma energia rarefeita. Então, os espíritos se utilizam destes fluidos animalizados, ou seja, materializados através de quem está encarnado, para poder fazer essas coisas. Então, ele substitui, da mesma forma que o mudo fala, né? A Libra usa a língua de sinais para poder se comunicar. Ok? Ok. Então, agora, gente, nós vamos ler uma pergunta muito interessante que eu vou tomar. Eu não gosto de ficar lendo, porque eu acho que fica chato, mas tem coisas que são tão maravilhosas que eu tenho medo de pular alguma coisa. Então, de vez em quando, eu vou fazer pequenas leituras, tá? Porque ler é chato demais, mas só um pedacinho. Uma única pergunta. Ainda nesse assunto dos fluidos, é a pergunta de número 77. Se alguém quiser depois conferir aí no seu livro, eu espero que todos estejam lendo o livro dos médiuns, gente. Não fiquem reféns só da minha aula, não, por favor, tá? Pode ter nuances do ensinamento que eu, né, deixo passar, claro, eu estou aqui aprendendo junto com vocês, tá? Então, olha que legal. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o agarre, empurra e suspenda, como faríamos com a nossa mão. O espírito tem alguém com o, o microfone ligado, eu vou colocar no mudo. Ótimo. O espírito o satura, né? O espírito satura o quê? O objeto, né? Por assim dizer, com o seu fluido combinado com o fluido do médium e o objeto momentaneamente vivificado. Desta maneira, age como faria um ser vivo. É como se o objeto ganhasse uma vida, né? Com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, então o objeto ele ganha uma vida, mas não tem vontade própria. Segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Considerando-se que o fluido vital, que de certo modo o espírito emite, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, e levando-se em conta que o perispírito nada mais é que esse mesmo fluido vital, conclui-se que é o próprio espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo. Gente, a hora que eu li isso aqui, eu fiquei parada um tempão pensando sobre isso. O nosso corpo é um objeto inanimado. Ele só tem vida, movimento, temperatura, reação por causa do espírito. E isso parece uma coisa óbvia, mas a gente não tem consciência disso o tempo todo. A gente trata a causa, o efeito pela causa, né? O corpo é o efeito, a causa é o espírito, nós somos espíritos. Estamos animando momentaneamente um corpo e ter consciência disso, gente, muda tudo na nossa vida, a nossa relação com a vida, a nossa relação com o corpo, né? Eu amei ler isso aqui, né? Então, o perispírito, se alguém tem dúvidas sobre perispírito, gente, por favor, pode abrir o microfone e perguntar, porque eu já estou falando em perispírito, porque eu já falei em aulas anteriores, mas se não entender o que é perispírito, nossa aula fica jogada fora, tá? Então, deixa eu terminar, aí eu vou abrir para algumas perguntas. Então, eu vou voltar um pouquinho.
conclui-se que é o próprio espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo, enquanto a organização deste, ou seja, do corpo, permitir. Porque chega uma hora, o corpo adoece, não permite mais, aí não tem jeito. Por mais que o espírito queira, danou-se, acabou o fluido vital, morre, pronto, até a próxima, né? Quando se retira, o corpo morre. Quer dizer, quando o espírito se retira, o corpo morre. Se agora, em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Gente, olha, isto pode explicar tantas lendas, tantos livros, tantos mistérios, né? Eu gosto muito desses mistérios. Quem já leu o Conde de Rochester? Quem quiser ler um mistério, uma história de magia das mais fabulosas que eu já vi na minha vida, olha que eu já li foi muito, chama Naema a Bruxa. Rochester, que é uma história, eu vou ficar falando do Rochester, que eu sou muito apaixonada por ele, senão eu saio da aula, mas Rochester viveu na Idade Média, escreveu sobre isso, e Naema a Bruxa fala desse tipo de animação. É impressionante o livro, tá? Naema a Bruxa é um livro fininho, mas que dá para você tirar milhões de reflexões lá. Em lugar de mesas falantes, vamos ter estátuas falantes. Quanta luz essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução? Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? E a gente vê, né, as lêndulas, as fábulas, né, com tantas coisas contando isso. E gente, onde tem fumaça, há fogo. Então, toda fábula, toda lenda, todo mito tem um fundo de verdade. Só que a nossa mente racional, intelectual, não permite mais a gente acreditar nessas fantasias. Então, o conselho que eu dou a vocês que estão estudando mediunidade, que estão trabalhando com mediunidade, principalmente aqueles que, além da mediunidade, estão trabalhando com apometria, vejam filmes de fantasia, né? O mundo de Nárnia, gente, aquilo é demais. Vocês já assistiram a Fábula de Nárnia? Quem não assistiu, gente, vocês têm que assistir. É lindo. Então, por quê? Porque ela movimenta esse imaginário que não é tão imaginário assim, que são coisas que acontecem em universos, em mundos paralelos ao nosso, e os espíritos estão nos chamando a atenção para começar a prestar atenção nestas manifestações. Não estou falando que aconteça exatamente do jeitinho que Hollywood pôs lá nos filmes, não é isso, mas essas histórias fantasiosas, entre aspas, foram escritas durante toda a trajetória humana. Se a gente pegar lá desde os primeiros escritos, nós temos essas coisas narradas, né? Então não é possível que esses milhares e milhares de anos de raça humana na Terra, de onde que eles tiraram isso? De algum lugar. E Kardec, de alguma forma, está nos mostrando aqui. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu vou ler. Adoro, minha cabeça funciona como um desenho. A Rita, que bom, Ritinha. Precisamos deixar acontecer. Igual quando a gente for estudar formas pensamento, vai chegar um momento aqui que nós vamos chegar nela. Eu queria que vocês assistissem aquele desenho O Mundo de Bob. Quem já assistiu O Mundo de Bob aí? Gente, O Mundo de Bob é muito legal. É um menininho de uns 5, 6 anos que tudo que ele pensa se transforma em imagem. Leila, Túlio, aqui, posso também. Como? Jane, você falou Ah, comigo? é.
Não, desculpa. Pode me desligar aí, por favor, Sheila. Tá desligada, querida. Olha que a Rita está dizendo aqui, que o reino dos céus pertence às crianças, né? E ninguém verá Deus se não pensar como elas. Então a gente precisa trazer de novo a fantasia, lembrando, gente, que a fantasia cria, e nós estamos, e Kardec, um cientista, está falando como que essas vidas temporárias, como que estas coisas podem acontecer em torno de nós, ok? Antes de partir para o próximo tema, vou dar um tempinho que nós vamos falar aqui sobre aumento e diminuição do peso dos corpos. Eu queria que você. Apareceu uma dúvida, vamos ler a dúvida. O perispírito é o ânima do corpo, ou seja, ele traz energia para o corpo etérico. Estou confusa, tá? Então, vamos explicar, porque se a gente não entende essa base, e é legal fazer perguntas, gente, porque não é uma matéria simples de entender, não, tá? Porque nós estamos falando de uma coisa que não faz parte do nosso estudo na matéria, infelizmente, né? Vai chegar um tempo de evolução em que, do mesmo jeito que a gente estuda anatomia física, nós vamos estudar anatomia sutil. Em nome de Jesus, nós vamos chegar nisso, já estamos caminhando. Então, vamos lá. O que nós somos? Nós somos centelha. Chamamos de luz pela falta de outro nome. Nós somos espíritos, ou seja, princípios de vida, princípios inteligentes. Nós somos isso. Para termos experiências no plano material, nós precisamos de ferramentas, de elementos, de corpos para ser possível viver aqui. Da mesma forma, por exemplo, se eu vou viajar para a Groenlândia, eu preciso de equipamento, de bota, casaco de pele, óculos, aquilo tudo para ser possível passear na Groenlândia. Se eu vou fazer uma viagem no fundo do mar e quero fazer mergulhos em altas profundezas, o que eu preciso? Equipamento próprio para ir para o fundo do mar. Se eu preciso ter experiência no planeta Terra, eu, centelha, luz, preciso de um equipamento para dar conta da natureza do planeta Terra, de gravidade, dos gases que compõem a nossa atmosfera, oxigênio, nitrogênio, essa coisa toda, porque eu, centelha, estou fora da matéria e preciso de condição de viver aqui. Então, cria-se um perispírito, ou seja, aquilo que está em torno do espírito. É um corpo perispiritual que permite aos espíritos permanecerem na vida, né, na estratosfera de determinado mundo. Cada mundo se constitui com um perispírito diferente. Os espíritos são todos iguais, independente do mundo onde vivam, mas o perispírito é compatível com cada mundo. O Júpiter tem um, Marte tem outro, e outros planetas, Órion, e por aí vai, ok? Nessa estratosfera, ou seja, no plano espiritual do planeta, vivemos com o perispírito. Mas para viver na crosta da Terra, encarnados aqui, precisamos adquirir um corpo ainda mais denso, para a gente conseguir ter experiência aqui. Então, nós adquirimos esse corpo físico, tá? Então, o perispírito é para o espírito, a sua centelha, luz pura, o que o corpo é para a alma, um instrumento de manifestação numa determinada dimensão. Então, a terceira dimensão, que é essa material, precisa de uma matéria. Fora da terceira dimensão, no plano astral e as diversas camadas de planos que temos no plano etérico, ainda da Terra, precisamos de um perispírito, ok? Esse perispírito é constituído de fluido cósmico universal. E também ele traz as impressões kármicas
e emocionais que esta centelha veio adquirindo desde a sua formação. Teve um momento que essa centelha foi criada por Deus. Nós dificilmente chegaremos nesse momento de entendimento, pelo menos agora, no estágio evolutivo que nós estamos. O fato é que teve um momento que você passou a existir enquanto centelha, ok? E desde então, estas experiências vêm sendo armazenadas. Quando a gente tem um perispírito, esse perispírito guarda esta memória. Quando vamos reencarnar, esse perispírito serve de molde para o nosso corpo. Por isso, ele também recebe o nome de modelo organizador biológico, porque é através dessas informações que a gente determina que tipo de experiências nós teremos daquela vez. Então, desta vez eu nasci mulher, Sheila, baixinha, no Brasil, falando pra caramba. As características da minha personalidade dessa vez. Sei lá quantas e quantas outras personalidades eu já não tive, não é? Mas todas elas compatíveis com as informações que tanto o meu campo mental, nós vamos entrar nisso em outro estudo, mas agora vamos falar só do perispírito, quanto o perispírito armazenaram pela minha necessidade kármica. O que é isso? Necessidade de aprendizado. Agora eu vou ter aula disso, depois eu vou ter aula daquilo. Então, em cada encarnação, a gente vem aí com uma necessidade de aprendizado específica daquela encarnação, ok? Uma vez que o corpo morra, o perispírito sobrevive ao corpo e vai continuar enquanto você precisar permanecer nesse planeta. Ah, vou trocar de planeta, agora eu preciso, sei lá, nascer lá em Marduk. Beleza, eu vou reconstituir a minha matéria perispiritual, adequando a, a condição da atmosfera daquele planeta para onde eu vou. E, queridos, nós trocamos muito, tá? A gente vai para um planeta, vem para outro, fica aqui alguns milhões de anos, depois vai para outro lugar, diante da eternidade da alma, isso não quer dizer nada. Tudo bem? Fabiano, Rita, querem acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Ô, Sheila, eu esqueci o nome do livro que eu li, que é muito bom a respeito, que fala muito a respeito só do perispírito. E lá cita que o perispírito, ele tem peso, né? Ele tem não sei se são miligramas, alguma coisa assim, mas ele tem peso, porque ele Uhum, não é totalmente sutil, né? uhum. Eu até fiquei com a Rita ontem, porque teve reunião mediúnica, ela falou, Fabiano, mas choveu. Eu falei assim, mas o corpo molha, o perispírito molha um cadinho só, mas o espírito não molha, né? Então, assim, é uma brincadeira que nós estamos falando aí com relação a essa questão do perispírito. Exatamente, exatamente. A Rita está lembrando aqui de um livro chamado Urânia. Eu esqueci, ou Urântia, eu esqueci o autor, mas realmente é um livro legal. Tem um livro também chamado Perispírito, que eu também não estou lembrando o autor. Eu vou procurar essas bibliografias e vou colocar lá no grupo que quem quiser estudar mais, né? Fala da troca do corpo numa mesma encarnação. Isso pode acontecer. Nós só não vamos aprofundar nisso agora, Ritinha, para a gente não fugir muito do tema da aula, né? Mas é um tema que dá aí pano para manga, mas muito bem lembrado. Vamos voltar então para as nossas manifestações físicas, lembrando que elas precisam da energia perispiritual, tanto do desencarnado quanto do encarnado. Então, vamos falar agora, gente, do aumento e diminuição do peso dos corpos. Gente, isto é muito interessante. Então, para começar, o Espírito Verdade, né, o Espírito que ajudou Kardec também aqui, São Luís, que ajudou muito no livro dos médiuns, e Erastro foram os espíritos principais que ajudaram no livro dos médiuns. Eles dizem o seguinte: a gente está longe de entender tudo.
Nós não temos nem palavras para explicar alguns fenômenos, alguns gases, alguns elementos químicos ainda, né, do que acontece nas manifestações perispirituais. Então, essa coisa de aumento e de diminuição de peso das coisas é muito legal, porque assim, a gente já sabe de alguma forma. A gente vê pessoas que levitam, né? Santa Teresa de Ávila levitava, Santo Antônio levitava, né? A gente vê pessoas que fazem transporte de um lugar para outro, como é que chama? Bilocação, né? O nosso Eurípides Barçanufo, aqui de Minas, fazia bilocação. Como que eles conseguem isso? Alterando a estrutura da massa das moléculas, né? Da estrutura molecular do corpo, tá? Mas nós temos algumas ferramentas, não é? Humanas, já bem disseminadas que já usam destas leis, mesmo sem compreendê-las, igual os espíritos ainda grosseiros que acham que precisa tocar no piano, né? Que são as leis do mentalismo, da hipnose, né? A gente vê várias experiências. Quem se lembra do Uri Geller? Né? Quem se lembra de tantos outros, o próprio Rossini, Rossini foi da época de Kardec. Gente, o cara, ele fazia mágica, ele fazia coisas incríveis usando estes princípios. Tenha coisas que são ilusões, realmente, que eles têm fiozinho que está levantando, coisas que estão prendendo, tem os ilusionistas, mas tem aqueles que realmente manipulam esta matéria. E uma forma muito prática que eu trouxe hoje, que eu queria até exemplificar na nossa aula, vocês já ouviram falar de uma técnica que se chama cinesiologia? Não sei se vocês já ouviram, é uma técnica que faz parte das terapias holísticas, né? E ela é baseada nas respostas musculares que o corpo dá. Então, quem já participou de uma sessão de cinesiologia, sabe assim, você estende o braço só estende o braço. E o terapeuta, né, vai dar alguns comandos. Ó, se sim, abaixa, se não, fica duro. Aí você estende o braço. A sua missão é não deixa o braço descer. Aí ele começa a fazer perguntas, por exemplo, você tem enxaqueca? Aí ele faz pressão no seu braço. Gente, se a resposta for sim, o seu braço não move. Ele não consegue empurrar. E você, se a resposta for não, por mais força que você faça, ele encosta assim, seu braço cai lá para baixo. É um troço fora do comum, não é? Outra coisa simples da gente ver com essa questão da musculatura, do peso, da força magnética do corpo, o Oring Test. Vocês já ouviram falar no Oring Test? O Oring Test foi criado por esqueci, acho que ele é da República Dominicana, mas é uma forma de você usar força muscular para dar respostas. Então você determina, sim, vai ficar fechado, não vai abrir. Aí eu faço pergunta: meu nome é Sheila? Sim. Meu nome é Maria? Olha, eu estou fazendo força, não abre. E a gente pode fazer essas brincadeiras, né? Que não é brincadeira, é seu corpo respondendo. Então, se o seu corpo responde, gente, e ele endurece, ele fica, né? Tem uma forma fácil também. Senta uma pessoa na cadeira, né? E veda-lhe o rosto, fica duas pessoas do lado e fala para ela pensar em coisa triste, né? A radiestesia tem essa relação, sim, Neuza. A radiestesia tem essa relação. A radiestesia, o campo mental acessa a resposta no campo energético da pessoa e ela vai produzir micromovimentos musculares que fazem com que o pêndulo, o aurímetro ou a vareta oscilem. É mais ou menos o mesmo princípio, tá? Mas esse de aumento e diminuição, né, a gente tem que entender que o acúmulo de fluido pode densificar um corpo. Então, a pessoa está sentada, pensando em algo muito ruim.
em algo muito pesado, uma dor, uma tragédia, lembrando de uma coisa ruim, duas pessoas pegam a cadeira e tentam levantar. Gente, está pesado, muito mais pesado do que a pessoa. Aí faz essa mesma pessoa entrar no processo de alegria, de esperança, e vai dando uma meditação legal, uma música bacana. Gente, levanta a cadeira igual uma pluma. É impressionante. Então, nós ainda temos muito poucas informações, digamos assim, científicas e matemáticas para esses fenômenos, tá? Mas o fato é que eles existem. Por que que a gente não consegue explicar tudo? Porque nós ainda desconhecemos algumas leis espirituais. Com o tempo, elas vão chegar e já estão chegando, né? A ciência já está cada vez mais próxima de explicar essas coisas, né? Já visto assim, depois que criou o avião, né? Ele vai contra todas as leis da gravidade, né? E tantas outras coisas nesse sentido. Então, é possível sim, né? Um objeto ficar extremamente pesado ou ficar extremamente leve. Para esta movimentação que nós falamos anteriormente, de copo, prato, mesa, né? Para o espírito, tanto faz, ele não sente esse peso. Mas, obviamente, objetos grandes, por exemplo, vou arrastar um caminhão, eu vou precisar de uma quantidade maior de fluidos. E aí é que às vezes está a dificuldade, porque não tem, né? Às vezes os espíritos, os médiuns, doadores, não tem tanto fluido assim para juntar, para movimentar. Não que isso seja pesado para os espíritos, é apenas a quantidade fluídica. Ok? Até aqui? Muito bom. Vamos falar agora, gente, das manifestações espontâneas. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. É, e é o mesmo fenômeno para quem caminha em brasas ou anda sob as águas? Sim, Rita, é o mesmo fenômeno. Ele tira o peso da matéria, né, e ele caminha, né? Jesus andou sobre as águas, e outros tantos. A gente vê mestres do yoga e algumas religiões que as pessoas passam sobre a brasa. Como que ele faz isso, né? Ele entra em concentração, entra em meditação, né? E faz uma outra estrutura molecular para poder lidar com aquilo. Ô, gente, a gente tem muito mais poder do que o que a gente imagina, né? Só que a gente não tenta, a gente não experiencia, a gente não se propõe a fazer as coisas. Se a gente se propusesse, é ilimitado tudo que a gente é capaz de fazer, tá? Tranquilo? Pode falar, Fabiano. Na verdade, pela física quântica, tem os prótons, né, os nêutrons e os elétrons. Mediante as camadas de elétrons que a gente tem, que vai, né, de 8, 2, 8, 16, há essa transmutação de elétrons entre uma camada e outra. Então, dá o exemplo, tem até um vídeo que fala que o próton ele é uma laranja no centro de um estádio de futebol. Então, nós somos mais energia, nós somos mais espaço vazio, energético, do que propriamente uma matéria. Então, Uhum. se a gente consegue administrar esse pulo de elétrons entre camadas, é onde que a gente vai condensar ou não essa matéria de acordo com o átomo que vai ser utilizado. Se é um átomo mais rarefeito igual o hélio, ou se é um átomo mais robusto igual o carbono, né? Então, através dessa manipulação desses átomos dentro de uma molécula, você consegue transpassar uma parede ou não, né? Isso. Ou até mesmo juntar no mesmo equilíbrio dela e arrastá-la, não fala parede, mas vamos colocar assim, um móvel. Então é mais ou menos por aí, para não entrar Sim. muito em detalhe. É um estudo que dá para a gente, né?
desmembrar muitos outros saberes. O fato é que é possível, é explicável, não é milagre, não é nada sobrenatural, é física, é química e principalmente é consciência. É a mente consciente que vai fazer este processo, ok? Então vamos lá. Manifestações espontâneas. O que é isso, gente? São coisas que acontecem sem ter uma intenção, né? Porque aqui nós estamos falando assim: vamos reunir umas pessoas, vamos fazer umas pesquisas, vamos evocar espíritos e tal. E às vezes essas manifestações acontecem espontaneamente, né? Mas é importante lembrar que este espontaneamente não nunca é sem a supervisão dos espíritos superiores que coordenam, seja aquele grupo, aquela casa, aquela pessoa, tá? Tudo é sempre com um objetivo. Por isso, gente, que é importante a gente sempre procurar saber por que que isso está acontecendo. Porque não acontece à toa de bobeira. É o que o pessoal chama de poltergeist, né? São essas manifestações que casa entra em combustão do nada, parede pega fogo, pega fogo, pega fogo. De repente o fogo cessa e nada queimou. Vocês já ouviram essas histórias? Antigamente tinha revista, né, Planeta, revista UFO, que eles documentavam muito esses tipos de manifestação, né? Então, isso que se bate na porta à toa, de bobeira, vai ver, não tem ninguém. Poxa, mas eu tenho certeza que eu ouvi bater na porta, né? Coisas assim, porque alguma coisa está querendo chamar a atenção, tá? Alguma coisa quer que você preste atenção. Seja o seu mentor que quer que você olhe para algum lugar, por exemplo, Newton. Vocês acham que Newton, com aquela inteligência toda, ele estava sentado debaixo de uma macieira, me despenca uma maçã, cai em cima da cabeça dele à toa? Que isso foi um fato aleatório, e dali ele trouxe toda a teoria da gravidade que a gente precisava? Claro que não. Isso foi algum espírito que foi lá, movimentou, manipulou, e só com a maçã na cabeça dele para ele começar a pensar. Não, né, gente? Newton já estava maquinando, aquilo já estava aqui assim, e acabou de sair com essa, foi uma manifestação física, né? E assim como isso, várias outras. E se a gente prestar atenção na nossa vida, várias coisas assim acontecem que a gente nem linka uma coisa com a outra, que pode até salvar a nossa vida, né? Que pode até fazer a gente perder um voo de um avião que vai cair, sei lá, coisas assim. Pode falar, Isa. É, Ah, eu pensei que ela ia falar. Então é isso. Então, gente, sempre a gente parar para prestar atenção o que é que isso está querendo me dizer, não é? Todas as manifestações são permitidas quando há um objetivo de aprendizado, mesmo quando elas são causadas por espíritos perturbadores. Porque tem os espíritos que estão sob o comando de espíritos superiores, mas tem aqueles que estão a fim de avacalhar. Eles querem só zoar, só brincar, né? Teve até um fenômeno, né, lá em Paris, na rua, depois eu vou ler aqui, que eles até entrevistaram um espírito, daqui um pouquinho eu vou chegar nisso, né? E ele conta que ele começou a fazer o fenômeno que estava a fim de brincar, estava a fim de zoar com as pessoas. Aí a coisa foi tomando um vulto, virou um fenômeno, né? E na vida da gente muita coisa assim acontece. Parece que tem aqui um comentário. Vamos ler. O livro O Perispírito e Suas Modelações. Isto, esse mesmo, Fabiano, gratidão, de Luiz Gonzaga Pinheiro. É o melhor que li a respeito de perispírito. Perfeito. É esse livro que eu estava tentando lembrar. É realmente muito, muito, muito bom, tá? Então, essas manifestações espontâneas são assim, acontecem
com um objetivo. Então, se perto de você começarem a acontecer coisas, para pensar por quê? O que que estão querendo me falar, né? Vou contar uma experiência. Uma vez eu estava precisando de uma resposta muito séria na minha vida. Eu estava no questionamento de terminar ou não terminar um casamento, e do nada uma caixa caiu de cima de um armário com uma carta psicografada por um amigo meu que desencarnou, né? Me dando a resposta que eu precisava. Sabe assim, foi muito doido esse dia, né? Que essa carta caiu sozinha, aberta sozinha? Claro que não. Foi uma manifestação. Eu estava evocando, não, gente, eu estava limpando casa, passando pano, mas pedindo a Deus que me desse uma resposta. Então, com certeza, os meus protetores, usando o meu próprio fluido, porque eu tenho um grande fluido para doação de ectoplasma, o meu próprio fluido, utilizaram a carta e fizeram a carta abrir, e a minha resposta veio. Eu me separei. Foi maravilhoso, graças a Deus. Né? Então é isso, precisamos prestar atenção porque esses fenômenos acontecem perto de nós, tá? Mas eles sempre precisarão da presença de um doador encarnado, seja ele consciente ou não. Nem todo doador é consciente, tá bom? Arremesso de objetos. Gente, já viram objeto voando? Bum, voa para lá, bum, voa para cá. Coisa que é jogada do nada, que cai do nada, né? Então, eu vou pedir licença, para ler uma entrevista que eles fizeram com um espírito, página 141. Foi muito interessante. São poucas perguntas, gente, mas vale a pena ser lida, tá? Parece que tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Ah, que bom! A Sara enviou esse livro lá no grupo. Se alguém está me escutando, que seja pelo YouTube ou aqui agora, que não está participando do nosso grupo, entre em contato com o Instagram da FEFA ou pelo meu Instagram, qualquer coisa assim, para a gente colocar vocês no grupo. No grupo, nós discutimos, aprofundamos, trocamos ideias, fazemos perguntas sobre as aulas. De educação mediúnica. Não é obrigatório participar do grupo, só se você quiser, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar desse caso, né? Foi um caso que aconteceu lá em Paris, né? Na rua Noyers, né? Foi um diálogo com o espírito perturbador. Então, Kardec perguntou assim para o espírito, né? O espírito superior: achas conveniente que evoquemos esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Olha o que o espírito superior falou. Evocai-o se quiserdes, mas é um espírito inferior, que só vos dará respostas muito insignificantes. Mas Kardec evocou o espírito assim mesmo, né? E é claro, o espírito superior foi consertando algumas coisinhas porque vocês lembram, só espíritos inferiores se ocupam, né, desse tipo de tarefa, principalmente quando é só para chamar atenção, fazer alguma coisa assim. Então, primeira pergunta, evocação. Por que me chamar? Então, fez lá a evocação. Aí o Espírito já chegou assim: por que me chamais? Quereis pedradas? Por quê? Porque ele estava jogando pedra em todo mundo que passava lá na rua. Seria então um salve quem puder, não obstante o vosso ar de valentia. Então, o Espírito já chegou com raiva, né? Aqui, vocês estão me evocando, porque vocês estão querendo levar pedrada também, né? Aí Kardec perguntou para ele: ainda que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Pedimos até, se puderdes, que nos atires algumas. Olha o atrevimento de Kardec, gente. Aí o espírito respondeu assim: aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela por nós. Gente, falando aqui de médium para médium, toda reunião mediúnica precisa, é imprescindível ter uma guarda, ter espíritos guardiões que têm que ser evocados e reverenciados e agradecidos,
porque nós não sabemos com que tipo de espírito que estamos lidando. E com as reuniões de Kardec não eram diferentes. Então, Kardec estava evocando o espírito, mas ele tinha o quê? Uma proteção energética. Isso é imprescindível. Na rua Desnoyers, que é o nome da rua lá de Paris, havia alguém que te servia de auxiliar, facilitando-te as peças que pregavas nos moradores da casa. Olha, ou seja, tinha alguém ali fornecendo energia. O espírito respondeu: certamente. Encontrei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, ou seja, espírito superior, sábio ou virtuoso, para me impedir, porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Olha, ele achava que ele quis fazer, pegou e fez, só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? Isso foi permitido, por quê? Porque ele era vizinho de Kardec, estava na mesma cidade, Kardec precisava estudar isso, mas então vamos deixar o cara brincar lá para chamar atenção para esse estudo. Aí Kardec perguntou: qual era a pessoa que te servia de instrumento? Olha, era uma casa, era uma residência, acontecendo um monte de fenômenos. Aí olha o que ele respondeu: uma criada. Então, uma das empregadas da casa é quem servia o fluido para ele. Ela te auxilia sem saber de nada? Aí o espírito respondeu: ó, sim, pobre menina, era a mais apavorada. Ela devia estar lá morrendo de medo daquele tanto de trem acontecendo, e ela mesma estava fornecendo o fluido, né, animalizado para o espírito conseguir jogar pedra e fazer tudo que ele estava fazendo. Agias com algum propósito hostil, ou seja, o espírito queria fazer isso para vingança, para, né, brigar com alguém, alguma coisa, ele olha, não, eu não agia com nenhum propósito hostil, mas os homens, olha, os homens que de tudo se apoderam, saberão tirar vantagem do fato. Ou seja, ele era um espírito vagabundo que estava ali só brincando, mas com certeza tinha gente tirando proveito disso. O que pretendes dizer com isso? Não te compreendemos, Kardec falou, não entendeu esse negócio dos homens se apropriar. A ele o espírito respondeu: eu cuidava apenas de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Né? Então, quem estava se aproveitando disso? O próprio Kardec. Né? Ele não, ele estava ali só para curtir. Dizeis que não alimentavas nenhum propósito hostil, entretanto, quebraste todas as vidraças da casa, causando desse modo um prejuízo real. Olha, o espírito quebrou com pedrada todos os vidros da casa. Aí olha o que ele respondeu: foi um acidente. Ele estava jogando pedra. Olha o quanto que esse espírito, gente, era inconsciente e inconsequente. Igual um menino de rua, joga pedra e quebrou a vida, foi sem querer, né? Onde conseguias os objetos que atiraste? A ele, são muito comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Então, olha, ele manipulava fluido e ali achava uma pedra, pô, jogava na casa, né? Ia pegando. Kardec perguntou: encontraste todos ou fabricaste alguns? Gente, olha que pergunta interessante. Ele encontrou pedra na rua, manipulou e jogou na casa, ou ele criou, ele materializou essas pedras? Aí o espírito respondeu: nada criei, nada compus. Kardec falou que mais adiante, no capítulo 8, nós vamos chegar lá, né, no nosso estudo, ele vai falar um pouco sobre essas questões de transporte e de materialização. Se não os tivesses encontrado, terias podido fabricá-lo? Ou seja, se você não achasse pedra por perto, você podia fabricar uma pedra para jogar, né? A ele teria sido mais difícil, mas a rigor misturam-se matérias e com isso fazemos qualquer coisa. Gente, olha essa resposta. Um espírito inferior, brincalhão,
né, descompromissado com qualquer coisa, disse: é mais difícil, porque ele está afim nem de perder tempo, mas misturando matéria, que mistura que é essa? Fluido cósmico universal com fluido animalizado de um encarnado, mais o fluido perispiritual do próprio espírito, sem falar na matéria astral, orgânica, para compor, seja lá o que for. Se espíritos inferiores conseguem fazer isso, imagina os superiores fabricando remédios, fabricando flores, fabricando tudo que nós temos aqui. É muito lindo perceber isso, né? Agora conta-nos como os atiraste. A Kardec falou assim, como é que você conseguiu então ir lá no jardim da casa dos outros, pegar uma pedra e jogar essa pedra na casa para quebrar vidro, para estragar parede, e tudo. Olha o que que ele respondeu. Ah, isto é mais difícil de explicar. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, né? Na verdade, elétrica, eletromagnética da menina que era a criada da casa, juntando-a à minha, que é menos material. Assim podemos ambos transportar aqueles diversos materiais, tá? A Luzilene fazendo esse fluido animalizado é o ectoplasma? Sim, querida, é o ectoplasma. Gostaríamos que nos desses algumas informações acerca da sua pessoa. Dize-nos primeiramente se já moraste há muito tempo. Aí, se já morreste, perdão. Então, Kardec queria saber agora do espírito, né? Você já morreu tem muito tempo. Ele, sim, há muito tempo, há bem uns 50 anos. Ele já tinha 50 anos que estava desencarnado, brincando por aí. Que eras quando vivias na Terra? Olha, o Kardec perguntando. Não era uma grande coisa. Simples trapeiro naquele bairro. Eu fui pesquisar trapeiro, gente, são esses que pegam papel na rua, catam lixo para vender, né? Ele era assim. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do velho Noé. Assim, eu queria que todos sumissem dali. Então, ele ficou com raiva das pessoas porque ele morava naquele bairro. Ele era um morador de rua, provavelmente, ou então muito pobre, que pegava lixo para vender. As pessoas zoavam dele, então ele se achou no direito de ficar ali avacalhando com todo mundo. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste às nossas perguntas? Olha, Kardec, você veio aqui porque você quis, a gente só te chamou e você veio, né? Aí ele respondeu: eu tinha um orientador. Então, olha, este espírito evocado não foi para lá sozinho. Certamente um dos mentores, um dos orientadores da própria reunião conduziu e ficou por perto, até, gente, acredito eu, na minha experiência mediúnica, ajudando a organizar o pensamento para esse espírito dar respostas mais claras. Porque esses espíritos, às vezes, têm o pensamento muito desorganizado, né? Então, olha Kardec perguntou: quem que é esse orientador? Olha o que ele respondeu: o vosso bom rei Luís. O rei Luís, eu não sei se é o Luís V, Luís VI, que Luís que é esse que foi o rei da França, que hoje era um mentor. Eu também não sei se é o próprio São Luís que ajudou Kardec na codificação toda. Eu fiquei até curiosa para saber historicamente se um dos da dinastia Luís, porque tiveram vários reis Luís na França, tornou-se santo pela Igreja Católica. Eu não tenho essa informação, tá? Fiquei curiosa, mas não tive tempo de pesquisar. Aí vem uma observação de Kardec. Então, ou seja, foi o rei Luís, né, ele reconheceu, né, que estava ali orientando. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que nos parecem ultrapassar o alcance do espírito. Olha o que eu falei, né? Tanto pela substância das ideias como pela forma da linguagem. Nada há de admirar que ele tenha sido auxiliado por um espírito mais esclarecido que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum.
mas que o constitui notável particularidade neste caso é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia, ou seja, essas respostas foram psicografadas, não foi através da psicofonia. A escrita das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, do trapeiro, né, o do espírito, que foi trapeiro, é angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, denotando um caráter muito diferente. Olha só, e aí a gente vem um outro aspecto da mediunidade, eu já estou dando spoiler, que nós vamos falar dos tipos de mediunidade, mas que existe mediunidade de encarnado para de desencarnado e de desencarnado para desencarnado. Um espírito atuando mediunicamente num espírito desencarnado e esse espírito desencarnado atuando através de um encarnado. Olha que trabalho de parceria maravilhoso. Não é lindo isso? É lindo isso. Só mais duas perguntinhas rápidas para a gente terminar. Eu coloquei aqui até a pergunta 18. Eu achei esse caso muito interessante. Aí Kardec perguntou assim: já vou liberar, só terminar essas duas. Que fazes agora? Você se preocupa com seu futuro? Kardec perguntando para o espírito que estava lá. Ainda não. Fico a andar sem destino, gente. 50 anos depois de estar desencarnando, estou andando sem destino. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Olha, cara não tinha ninguém, morador de rua, morreu, ninguém fez uma prece por ele. Como ninguém me ajuda, eu não trabalho. Gente, isso aqui dava para a gente ficar só com essa resposta aqui para tratar assim um ano de estudo. A importância de orarmos pelas pessoas que desencarnam. Esses pobres, esses maltrapilhos, esses indigentes, esses nossos irmãos que estão morrendo às dúzias todos os fins de semana no Brasil, nas guerras. Dali um pouco ninguém nem lembra deles mais. Tem um livro da Dona Ivone Pereira que o próprio Chopin reclamou isso para ela. Olha, eu morri, eu não recebi uma oração de ninguém. E era Chopin, mas vivia, né, na alta sociedade lá, né, e ninguém fez uma prece por ele. E o quanto que isso influencia, o quanto que a gente precisa repensar. Kardec falou sobre várias vezes lá no Evangelho da importância de orar pelos desencarnados. Então, vou até ler essa resposta de novo. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Como ninguém me ajuda, eu não trabalho. Quer dizer, então eu fico aí, vadiando, sem motivação. Aí Kardec colocou uma observação. Veremos mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos conselhos, né? E a última pergunta, qual era o seu nome quando vivias? Aí ele falou, Jeannet, né? Jeannet era o nome dele. Muito bem. Aí Kardec ainda começou, terminou, né? Muito bem, Jeanê, vamos orar por ti. Diz-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Ele falou, antes prazer, porque sois criaturas boas e alegres, embora um tanto austeros. Claro, né? O espírito vagabundo que só quer brincar, zoar, e tá lá, chega numa reunião com Kardec, né? Pouco importa, ouviste-me e eu estou contente, porque alguém o ouviu, alguém conversou com ele com respeito, com carinho. Vocês entendem? Gente, eu fiquei tão emocionada com isso que eu achei o máximo. Falei, isso aí tem que ser lido. Então vamos lá. Vamos abrir para perguntas. Quem quer fazer perguntas, complementar, que eu ainda tenho mais um trechinho para falar sobre o fenômeno de transporte, mas vamos fechar esse assunto dessa entrevista. Ninguém quer falar nada?
Pode falar, Fabiano. Esse evento que você citou com relação à atividade do outro plano espiritual para com o plano espiritual abaixo, né? E assim, todas as movimentações que nós temos aqui no plano material para o plano imediato, dos planos superiores tem igualzinho para os planos inferiores sutis. Uhum, Citam muitas vezes a segunda morte, né? No uhum. entanto, que quando eles, no entanto que eles falam que dependendo da entidade que vai, né, auxiliar a próxima que está lá no umbral, ela não pode ser nem uma entidade muito luminosa, Sim. porque, porque ela ofusca, né, inibe e pode chegar até a afetar o campo O energético equilíbrio, né, das o próprias equilíbrio trevas. daquela entidade. Então, isso acontece assim, até quando a gente vai conversar com a pessoa que a gente vai ajudar aqui, a gente tem que saber conversar com aquela pessoa também, porque às vezes você acha que você está ajudando, você está menosprezando. Tem que ter um tato todo, até na hora de fazer uma caridade para uma pessoa. Sim, sim. Porque a gente tem que levar em conta, às vezes, o orgulho daquela pessoa também, né? Uhum. É igual você É, vai ajudar uma e pessoa nas reuniões mediúnicas, né, considerar isso também. Hoje está e melhorando isso, mas geralmente no meio espírita o povo rebusca demais as palavras e acha é, que vai conversar com o obsessor falando muito bonito, falando é, aqueles termos, não sei o quê. Ô, cara, conversa de igual para igual, é gente igual a gente, vai entender nada do que você está falando, trata com amor, com respeito, mas se coloca na horizontalidade, né? Que é é, a compaixão ela é horizontal, a pena ela é vertical. Eu, no lugar melhor, tenho pena de você que está no lugar pior, né? O Dalai Lama fala muito sobre essa compaixão, que é quando você se coloca na horizontalidade. Sou humano igual você, cara. Você cometeu uns erros, eu cometi outros. Vamos negociar aqui, vamos chegar aqui num consenso. Vou te explicar um pouquinho como é que funciona. mesmo porque muitas vezes eles vêm citando os nossos defeitos, né? Então é a hora da gente falar, eu estou aqui para nos ajudar, né? Não é porque eu sou o melhor, não. Então, assim, é se colocar, né, em equilíbrio junto com eles. Exato, e parar com essa superioridade de, eu sou o médium, ou eu sou o coordenador da reunião, eu sou o doutrinador, então, nhenhenhé. Não, gente, nossa senhora, tem melhorado, mas o meio espírita tinha muito essa postura, sabe? É uma postura o quê? Vertical. Eu sou um ser superior, bondoso, estou aqui falando do amor, e você nossa, não há compaixão, né? E Kardec conversou com ele assim, na horizontalidade, né? Em momento nenhum Kardec falou: você é espírito inferior, você não pode fazer isso. Kardec nem tentou doutriná-lo. Ele só perguntou assim: você está gostando de estar aqui? Foi Uhum. legal? Você veio porque você quis? Né? Assim, olha aí as sinalizações para a gente parar com essa arrogância doutrinária, né? Ah, gratidão, gratidão, Luziele. Fico muito feliz. Obrigada. Gente, vamos finalizar nossa aula, porque o nosso tempo está acabando. Nós vamos falar sobre o último fenômeno hoje, que é o fenômeno do transporte, tá? O fenômeno do transporte nada mais é do que quando o espírito pega uma coisa de um lugar e faz aquilo aparecer no outro lugar, não é? É um fenômeno um pouco mais difícil de acontecer, porque exige uma qualidade fluídica mais elaborada. Não é? Então, não é qualquer médium que tem qualidade fluídica suficiente para fazer transporte de objetos. Esse transporte, gente, pode acontecer de qualquer lugar do planeta. Então, eu posso pegar uma flor do Himalaia e materializar aqui numa reunião de ectoplasmia, não é? Como que isso se dá, né? Os médiuns mais sensíveis às impressões no sistema nervoso central,
é que estão mais aptos a ajudarem com essa qualidade fluídica para o transporte, né? Usa-se, gente, nessas manifestações, um único médium, diferentemente das materializações, né, que pode usar de vários médiums, várias pessoas presentes, apenas um em cada movimento pode ajudar. Por quê? Porque é muito pessoal. E o espírito que vai ajudar esse médium a fazer o transporte tem que ter afinidade fluídica com ele. Se não tem, a gente sabe de casos, né? Eu já frequentei reuniões mediúnicas por muitos e muitos anos em vários lugares. Há casos que o mentor do médium demora décadas para conseguir esta afinidade com ele. Às vezes vem desde a infância tentando, passa a adolescência aproximando, e vai acontecendo um monte de coisa, até que um dia ele entra numa harmonia com o médium, e aí eles vão começar a executar alguns trabalhos mais delicados, mais minuciosos, principalmente na questão do fenômeno do transporte, né? É, isso, porque fala aqui do aparelho eletromediúnico, ou seja, precisa do sistema nervoso da pessoa e o corpo, a mente estar afinizada, né? Não há permissão para dizer tudo sobre transporte. Olha só, gente, não temos ainda permissão. Gases e fluidos utilizados aqui. Mas então, porque o que que acontece? O que que precisa acontecer? Vamos supor, vamos dar esse exemplo, né? Um exemplo que eu já vi acontecendo. Tem uma determinada flor que tem uma propriedade, né, medicamentosa e que é utilizada em algum medicamento espiritual. Então, os espíritos, utilizando desse médium que tem essa sensibilidade, eles isolam a flor. Estou dando exemplo da flor, mas pode aparecer com qualquer coisa. Isolam o objeto primeiro, até anotei aqui para ver esses passos. Deixa eu só achar para ver se eu não pulo nenhum passo. Então, os objetos precisam ser isolados, tornados invisíveis e fazer com que eles se movam para depois se tornar visíveis no lugar onde eles vão manifestar. Então, como que é essa invisibilidade? Eu vou supor que eu seja um espírito, tá? Quer dizer, eu sou um espírito. Supondo que eu seja um espírito desencarnado, porque eu sou um espírito encarnado. Eu sou um espírito desencarnado. Eu quero manifestar uma ação medicamentosa de uma determinada flor de um outro país. Não dá para fazer entre planetas, tá? Kardec falou isso. É só de coisas do mesmo planeta. Então, eu preciso de uma flor lá do Himalaia, por exemplo, que eu quero fazer manifestar aqui para um remédio. Então, eu vou pegar o fluido animalizado, materializado de um médium específico que tem afinidade vibratória comigo. Vou conduzir esse fluido lá no lugar onde está a flor. Eu vou isolar essa flor, criando um campo em torno dela, que aí ela vai vir só a flor, que senão vem a raiz, a terra, tudo que está do lado dela, eu quero só aquela flor. Aí onde que eu vou esconder essa flor, gente? No meu campo. Eu trago ela para o meu campo, e no meu campo é criada uma capa fluídica que eu posso me deslocar, que ninguém vai ver que eu estou com aquela flor. Quando eu cheguei no local onde ela vai manifestar, vai materializar de novo, eu, espírito, tiro ela do meu campo, retiro essa capa fluídica que eu coloquei em cima dela, e aí ela está ali. Vocês entendem? Não, a flor não desmaterializa e materializa. Ela é envolvida numa matéria menos densa. Eu trago ela para um campo espiritual e faço ela manifestar. Vamos entender tudo disso? Ainda não. E vai demorar bastante tempo, né? Inclusive, Kardec falou que isso pode acontecer com objetos e com pessoas. Olha que doido. Uma pessoa
pode se teletransportar, não é? Pode sair de um lugar e ir para outro. Como que isso vai acontecer, gente? São esses mecanismos que nós damos conta de entender até aqui. Porque ele falou que precisa de gases e fluidos que nós ainda não conhecemos, né? O fato é acreditar que isso pode acontecer, né? Alguns médios só conseguem doar esta qualidade fluídica para o transporte em estado sonambúlico. O que que é estado sonambúlico, gente? É quando está desdobrado, né? Quando ele está desdobrado, às vezes dormindo, às vezes desdobrado. É isso que é o estado sonambúlico que Kardec falava, né? Na apometria, a gente trabalha o tempo inteiro com o médium desdobrado. A Rita está aqui, nossa, que incrível, está me lembrando o Triângulo das Bermudas e os navios sumindo. Ali não é bem um teletransporte, tá? Porque eles desaparecem, não aparecem em outro lugar, né? Na verdade, Bermudas é um portal dimensional, ainda pouquíssimo compreendido por nós. Mas se eles entrassem em Bermudas e desaparecessem e aparecessem em outro lugar, aí sim seria um transporte, tá, Rita? Né? Aí veio aqui algumas perguntas, gente, mas eu acho que o nosso tempo já venceu. Deixa eu ver aqui, só ver o teor dessas perguntas, página 151 a 157, que eu acho que dá. Aqui, ó, vou ler rapidinho, nós temos 3 minutos, eu vou ler rapidinho só algumas perguntas que eu marquei, que são muito interessantes sobre essa questão do transporte. Então, aqui falando do efeito sonambúlico, que eu já li. Olha só, perguntou aqui, por que demoras tanto a trazer os objetos e por que despertas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido, né? Porque estava numa reunião de transporte, acho que ele estava transportando anéis, joias, coisas assim. Aí o espírito falou: Eu preciso de tempo para preparar os fluidos que servem para o transporte. Gente, não é um processo simples nem para os espíritos, né? Então é isso. Então ele desenvolve no médium a cobiça, por quê? Porque a vontade conduz o fluido, como diz Mesmer. Então, quando o espírito quer aquilo, fica mais fácil, né? A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium. Poderia ser produzido por outros médiums? Não, gente. Não é qualquer médium. São raros os médiums que têm esta influência. Kardec também fala que a assistência curiosa e às vezes com ideias contrárias atrapalham, quase que invalidam esse fenômeno, né? E perguntou também se quando ele tira um objeto de um lugar, porque esse espírito estava manifestando, ele manifestou bombom de uma confeitaria e flores de uma floricultura. Se isso não ia fazer falta para eles lá, né? Aí ele falou assim, o espírito falou assim, eu apego aquilo que eu quero, depois aquilo é substituído. Mas aí o Erasto, que é o espírito superior, falou que não é bem assim, não, né? Que eles, os espíritos superiores, quando isso é permitido, eles que manipulam para colocar lá no lugar, para que ninguém fique em prejuízo. Ou então os espíritos tiram de lugar que ninguém conhece, às vezes coisas esquecidas, sei lá, coisas abandonadas, né? Para não dar prejuízo. Seria possível trazer flor de outro planeta? Não, não é, por causa da constituição da matéria, não é? Posso trazer de qualquer lugar da Terra, né? E aí, falando desse transporte, que eu até já comentei como se dá isso. E a última pergunta, né? Que ele pergunta: eu posso trazer um objeto de um lugar totalmente fechado para uma sala totalmente fechada e ainda assim eu consigo passar com ele? Aí o espírito respondeu que sim,
Por quê? Porque como ele está envolvido num campo que tem uma frequência vibratória mais alta, consegue perspassar a matéria. Isso não é problema quando a gente está nesse estado alterado de matéria. Por isso que a gente vê, tem espírito que atravessa a parede, né? Então, esses objetos transportados, porque estão envolvidos no campo do espírito, também tem esta propriedade, tá? Gente, chegamos ao fim desse capítulo. Ai, meu Deus, desculpe, eu me alonguei um pouquinho mais. Então, eu vou abrir aqui para a gente conversar. E agora eu quero ouvir vocês, perguntas, apontamentos. O que que vocês acharam deste capítulo? Ano que vem, ó, na próxima aula, nós já vamos para o capítulo 5, que vai falar de manifestações visuais, né? Que é quando começa a aparecer espírito para a gente. Aí já vai ser uma outra história. Agora é com vocês. Ô, Sheila, Sim. esse livro que você está folheando e vendo os casos é a Revista Espírita? Sim, não, é o livro dos espíritos. Ah, tá. É o livro dos Espíritos mesmo, não é a Revista Espírita, não, né? Não, 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 é o livro dos espíritos, tá? Os médios. Tá falando o livro dos espíritos, mas tá escrevendo, aí tá mostrando o livro dos médiuns, Sheila. Ó, gente, eu tô falando de livro dos... Ó, gente, olha só minha cabeça, perdão, é livro dos médiuns, gente. Desculpa, Ela livro já dos vai espíritos. materializando já, tá A vendo? gente tá falando tanto de espírito aqui que é livro dos médiuns. Obrigada, Ritinha. Que é o livro dos médiuns, a gente está estudando mediunidade. Eita, E chega, tem uma pergunta. sim. Na hora que você falou da flor, ela vai se transportar, ou seja, ele vai tirar aquelas partes que precisa da flor e levar para o outro lugar, ou vai fazer uma cópia daquela flor, né, da maneira fluídica e transportar? Olha, o que eu sei que eu tenho notícia é que pode acontecer das duas formas, mas neste estudo, propriamente, nós estamos falando do transporte da própria flor, Gente, tá? obrigada. Ô, Sheila, Sim, há relatos lá na casa de Frei Luís, né, que o Frutuoso cita muito bem. São reuniões, são poucas reuniões de materialização, né, hoje apresentadas, e houve algumas cirurgias espirituais onde foi retirado o órgão da pessoa e, ao mesmo tempo, plasmado um órgão no local, sabe? Da mesma forma que já ia retirando aquele órgão doente, já ia plasmando e efetivando aquele órgão no local. exatamente. Hoje, com a apometria tem uma técnica que chama dialimetria, em que facilita esse trabalho, porque na dialimetria não precisa criar o órgão, eles é, separam a matéria como se o órgão fosse ficando fluídico, 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 separadinho, aí os espíritos intervêm ali nessa reconstrução, não é? E depois eles consolidam de novo e colocam no espírito. É um outro tipo de trabalho. Eu considero um pouco mais fácil, mas não sei se é possível em todos os casos. Mas nesse tipo de transplante ou de reconstituição, a dielimetria é assim, fora do comum. Lá no livro Espírito e Matéria, o Lacerda fala sobre essa técnica. Meninos, ok até aqui? Alguém perguntando, eu vou ampliar para eu conseguir ler. Vamos falar em algum momento no curso sobre o que significa sentir cheiros,
que outras pessoas não sentem, ou pode ser nessa aula? Vamos falar em outro momento, tá? As percepções fluídicas. Hoje também o nosso tempo já acabou, né? Mas guarda essa pergunta que a gente vai chegar nela sim, tá? Já vamos chegar nisso. De qualquer forma, só respondendo para não te deixar no ar, não é? É a capacidade, cada médium tem uma habilidade mediúnica. Então, alguns médiums têm capacidade de perceber cheiros, outros percebem sons, outros percebem cores. Eu percebo emoção. A minha capacidade mediúnica é toda emocional. Eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo e o que os espíritos, às vezes, manifestantes, estão sentindo, mas é a minha habilidade. Cada um tem habilidade de um jeito. Alguém tem a habilidade de perceber cheiro. Por quê? Porque nós temos multidimensões passando. Nós vivemos num universo multidimensional. Então não tem só esse plano, tem vários planos sobrepostos. E os médios são aqueles que conseguem perceber outros planos. Se percebe outros planos, percebem outros cheiros, outros sons, outras cores, né? E outros tipos de manifestação, ok? Mas nós vamos esmiuçar isso um pouco mais, tá bom, Neuza? Queridos, vamos encerrando então por causa do horário, vamos fazer uma prece, agradecendo imensamente esta oportunidade aos espíritos que coordenam este trabalho, a Kardec e todos aqueles que de alguma forma contribuem para que a gente consiga estar aqui unidos, né, em torno desse ideal de compartilhar os ensinamentos dos espíritos, de aprimorar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa percepção da vida, para que sejamos instrumentos cada vez mais dóceis nas mãos de Jesus. Que Jesus proteja e ampare todos os lares aqui representados, todas as casas de oração, de trabalho espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão imensa e até a próxima semana, que será daqui a 15 dias, não é? Aí a gente se vê lá, então. Fiquem com Deus. Muito obrigada.